Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estou aqui tentando começar aqui uma live, uma transmissão com o pastor Levi Manuel. Não deu certo fazermos a partir do dele. Eu estou fazendo aqui a partir do meu e vou estar convidando assim que ele entrar para participar aqui conosco da transmissão, tá certo? O pastor Levi está me ligando agora, vou só atender ele e a gente continua. Estou só aguardando aqui o pastor Levi entrar, para a gente mandar o convite para ele. Até então, não o vi entrar ainda. Pastor Levi, se já estiver na live, dá um aceno aí para que eu possa lhe mandar o convite. Vamos lá, vamos ver se dá certo aqui a nossa transmissão com o pastor Levi Manuel, onde estaremos aqui respondendo algumas perguntas. Mandei o convite para o pastor Levi Manuel, está adicionando. Vamos ver aqui se dá para a gente conversar. Agora, pastor. Rapaz, o que aconteceu, moço? Rapaz, eu orei hoje, viu? Eu orei hoje. Misericórdia. Foi falta de oração, foi? Eu orei hoje, viu? Nossa. Você me marcou lá na live para ficar na Sim, eu no meu marquei na perfil? live. Para Marquei o ficar seu no meu perfil. perfil. Isso, E positivo. que aí participa. Já tinha entrado tanta gente, né? Isso. Eu Tinha marquei o entrado. seu perfil, vai estar aparecendo aí no seu status, no seu Ah, perfil, né? maravilha, maravilha. Maravilha. E aí, como é que o senhor tá, pastor? Tudo bem, meu pastor, graças a Deus, tudo certinho. Ansioso aqui para a gente fazer essa transmissão. Maravilha. Tem pessoas falando aí, se você quiser cumprimentar alguém aí enquanto a gente vai se Meu organizando querido aqui. pastor Tiago Henrique está acompanhando aqui, nosso amigo, que Deus abençoe. Também nossa irmã, né, Dione Francisca, que Deus abençoe também. A minha querida irmã Ivone, que Deus também abençoe. Ela que é a esposa do nosso evangelista Roberto, aqui da nossa congregação. Também está aqui participando conosco nosso diácono Flávio, né? Também está aí meu querido amigo Edinaldo Júnior, lá da cidade de Itaquitinga também, meu presbítero Altino e outros aí que estão participando. Vamos lá. Maravilha, maravilha. Muito bom estar aqui conversando com o nosso amigo pastor Fagner. Né? Ainda era bem jovem. E é um prazer tê-lo aqui, pastor Fagner, que é pastor presidente aí da Igreja Assembleia de Deus Verdade e Vida, é isso, né? E vida. Isso, pastor. Verdade e Vida. Pastor Fagner, que é pregador, é teólogo, né? Beto Pacheco, Marcela Ellen está aí, ó. Tiago ama Girlene, né? Pessoal de Itaquitinga aí. Então, o pastor Fagner é pastor, pregador, teólogo, pastor Josinaldo Souza, Deus abençoe. E eu convidei ele aqui hoje para nós estarmos aí num bate-papo informal, falando sobre ministério pastoral. E também ele que é de Itaquitinga, né? Isso, Nós, minha terra natal aí. pastor Joel Barbosa, o meu pastor presidente, pastor Joel Barbosa, Pai do Senhor Jesus, tá? Moisés Souza. Bem, não dá para a gente ir conversando com as pessoas aqui agora, mas depois a gente vai respondendo, né, pastor Fagner? Depois Sim. a gente responde esse pessoal, tá? Pastor Fagner, que é um jovem pastor, eu acho que não tem 30 anos.
Eita, meu pastor, fiz 30 anos ano passado. Nesse ano eu vou para os 31, viu? Pronto, 30 anos. Mas o meu pastor Joel Barbosa, eu tenho que responder, viu, pastor? Senão ele me disciplina, viu? Pai do Senhor, pastor Joel Barbosa, aí do Rio de Janeiro, meu pastor. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Piratininga, Rio de Janeiro. Estou uma temporada aqui em São Paulo por necessidade, força de contingência, né? Mas em breve, se Deus quiser, quem sabe a gente tudo no controle de Deus, né? Mas o projeto é retornar aí para a nossa querida cidade do Rio de Janeiro. Mas nós vamos então, pastor, começar o nosso bate-papo. O senhor quer saudar as pessoas de Taquitinga aí, nossos conterrâneos? Só as saudações iniciais aí, a sua igreja, né? Que tem muitos lhe ouvindo. Faça suas considerações iniciais. Quero desejar bem-vindos, né, os irmãos da nossa igreja que está aqui acompanhando, nosso irmão Luzinete, Diácono Amaro, Diácono Josemar, nosso evangelista Roberto, nosso presbítero Josinaldo, também os meus irmãos aí da cidade de Taquitinga, né, o cantor Moisés Souza, que Deus abençoe, também ao nosso querido irmão Severino, nosso irmão Tiago, que Deus continue abençoando o pastor presidente, né, nosso pastor Levi, pastor Joel, que Deus abençoe também. É uma honra poder tê-lo aqui. E a todos os irmãos, né, que estão aqui nos acompanhando, eu peço aos irmãos que compartilhem, eu tenho certeza que será uma live muito construtiva, uma live muito abençoada para a vida dos irmãos e de grande edificação espiritual também. Eu creio que será uma bênção para a vida dos irmãos, para a vida de todos aqueles que puderem assistir e acompanhar essa transmissão. Amém, querido. Então vamos lá. Vamos começar aqui o nosso bate-papo, fazendo algumas perguntas. Deixa eu arrumar aqui o meu celular. Fazendo algumas perguntas para nós, então, darmos aí desenvolvimento ao nosso bate-papo. Pastor Fagner, por que o senhor acredita que Deus o chamou para o ministério? Fale. Pastor Levi, o meu ministério, na verdade, ele começa bem cedo, sabe? Bem cedo. Eu, quando tinha 16 anos de idade, eu ganhei a primeira Bíblia de estudo por um irmão lá do INCRA, chamado Marcelo. Este irmão me viu lendo a Bíblia meio desnorteado, meio perdido. Ele disse, eu vou dar uma Bíblia de estudo a esse jovem. E aí ele então me deu essa Bíblia de estudo, a Bíblia de estudo pentecostal, que a tem até hoje. E à medida que eu ganhei aquela Bíblia e via também meu irmão Flávio, Diácono Flávio, pregando, num determinado dia que eu ouvi ele pregar, e aquilo foi me inspirando, sabe? Aquilo foi me dando, nascendo uma chama dentro de mim para a área da pregação. Então eu comecei pregando, comecei a me esmerar nos estudos da palavra de Deus, e a cada dia que eu fui me dedicando, eu me sentia mais vocacionado para aquilo que eu estava fazendo, mais voltado para aquilo que eu estava fazendo. Então, a cada dia mais eu só me via mais próximo desse ministério da palavra, do ministério da pregação, do cuidar de vidas, do auxiliar as pessoas. Então, à medida que os anos foram se passando, isso só foi se confirmando. E também em vários cultos, em várias reuniões, tive também a oportunidade de ouvir Deus transmitir e confirmar aquilo que já estava aceso e aquecido dentro do coração. Então, no ano de 2009, eu vim morar em Recife, fiz serviço aeronáutica, e nesse período também preguei muito aqui nas igrejas aqui em Recife, em Jaboatão, nessa região. E no ano 2014 eu me casei e fui morar em Recife. Me casei e continuei morando agora, fui morar em Jaboatão, no caso. E aí foi quando eu comecei, então, também a dirigir uma congregação, nesse mesmo ano. 2014 eu fui separado ao presbitério, 2016 separado a evangelista, e no ano 2017 eu fui separado, então, para o pastorado. E de lá para cá eu venho visto na prática o quanto Deus ele realmente me chamou para isso. Não me vejo fazendo outra coisa, senão realmente ensinando, cuidando, pastoreando e zelando pelas almas que Deus colocou sobre minha responsabilidade para que possa um dia apresentá-la a Deus. E como foi que o senhor começou a pregar? Como foi a primeira vez? Como foi essa experiência? Quem te deu a primeira oportunidade para pregar? Como que funcionou esse negócio aí?
A minha primeira oportunidade para ministrar, ela foi dada com um presbítero lá da nossa cidade, chamado Domingos Sávios. Ele no culto de discipulado, ele me dava para deixar uma reflexão. Então, foi ali que eu comecei. E paz, meus irmãos, aqueles que aqui estão, né? Quando o presbítero Sávio, na época, me convidava para deixar uma saudação, eu ia até a frente, dizia o versículo, começava a chorar e devolvia a oportunidade. Então, comecei assim. E não saía mais nada. Maravilha, maravilha. E com o tempo foi se desenvolvendo aí, né? Isso. E graças a Deus é aí um exímio pregador da palavra do Senhor. Muito bem. Pastor Fagner, como o senhor descreve um ministério bem-sucedido? Porque hoje nós temos uma visão muito secular do ministério pastoral, né? As pessoas medem o ministério pastoral, o sucesso do ministério pastoral, em termos de uma grande igreja, de uma grande contribuição, né? Mas, enfim, como o senhor descreve um ministério bem-sucedido? Pastor, eu acredito que o ministério pastoral bem-sucedido está diretamente ligado àquilo que eu sou no pessoal. Então, o ministério pastoral bem-sucedido está ligado, linkado à minha vida pessoal com Deus. Então, se eu sou um bom cristão, posso então exercer um bom pastorado. E ao exercer então esse bom pastorado, onde eu vou estar representando ou sendo um embaixador do reino dos céus, eu considero que um ministério pastoral bem-sucedido é aquele em que o pastor, a cada dia, se molda à imagem de Cristo e leva também as pessoas que estão próximas a ele a se moldar à imagem de Cristo. E isso não está ligado diretamente à questão de talento, não está ligado diretamente à questão também de números, de seguidores, não está ligado diretamente ao honorário que o pastor ganha, não está ligado também a grandes templos onde ele prega, não está ligado também ao grande número de visualização que porventura ele possa ter em suas pregações nas redes sociais, ou ao público que ele consegue atrair nas redes sociais, mas eu penso que o ministério bem-sucedido, ele está exatamente linkado a essa comunhão com Cristo, essa vida com Deus, que a cada dia vai se moldando e se parecendo mais com Ele. Eu penso que o que Paulo falou é fundamental para um ministério bem-sucedido. Paulo disse lá em 2 Timóteo, no finalzinho da carta, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu acredito que o ministério bem-sucedido é aquele que o pastor pode encerrar a sua carreira dizendo, como disse Paulo, dizendo exatamente essas palavras: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, não adianta terminar um ministério, ou vir ao fim, né, da sua vida com milhões de visualizações, pregado em em vários países, ou ser pastor de uma mega igreja e no final não poder dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, ou seja, cumpri o meu ministério, aquilo para o qual fui vocacionado por Deus. Então, retorno a dizer, né, sucesso ministerial não está ligado a números, não está ligado às visualizações nas internets, ou o público que ele alcança na internet, mas está ligado à devoção, ao serviço a Deus, ao amor, à fé, à santidade, a atitudes semelhantes à de Cristo, está diretamente ligada a isso. Muito bem, muito bem. Resposta profunda, né? Instrutiva. Muito bem. Deus abençoe sua vida, pastor. Vamos para a próxima pergunta, porque hoje quem fala aqui é o senhor, tá? Eu apenas vou fazer as perguntas. Se eu ficar à Então, você vontade, pode ficar à vontade aí, viu, para interagir aí também, hoje, com as perguntas que eu sei também que o senhor, embora eu esteja formulando aí essas perguntas, mas eu sei que o senhor também quiser acrescentar algo, né, a respeito do assunto, do tema, das perguntas, né, que o senhor vai lançar também, fique à vontade, pastor. tá tranquilo. Pastor Fagner, o que sua esposa sente a respeito do seu ministério pastoral? Como que é essa relação esposa de pastor?
como que se dá essa relação? Como que sua esposa encara a sua lide ministerial? A minha esposa, pastor, na verdade, quando nós nos casamos, ou antes de nos casarmos, eu já tinha essa convicção de que Deus já havia me chamado para o ministério. Então, quando nós namorávamos, eu já falei para ela acerca desse chamado. Eu disse, olha, eu me sinto vocacionado para fazer isso, para pregar, para ensinar, para pastorear. Eu me sinto vocacionado para isso. Eu me sinto que Deus me levará a isso. E perguntei se ela queria entrar no barco, e ela aceitou. Noivamos, casamos e estamos juntos aí, né, já entrando para o 8º ano, né? Fizemos o 7º esse ano, vamos entrar para o 8º ano. Então, estamos juntos, nós superamos diversas situações, diversas dificuldades, problemas juntos. Ela tem sido uma companheira, uma pessoa que entende o meu compromisso. Às vezes, no Ministério Pastoral, às vezes já chegou o momento de eu dormir fora, de eu não dormir em casa, né, porque estava em uma vigília, ou não dormir em casa porque, ou chegando tarde porque estava fazendo uma visita, certo? Uma vez eu fui fazer uma visita eu marquei com ela um jantar de 7 da noite, fui fazer uma visita às 5, cheguei lá, encontrei um problema maior do que o esperado, saí da visita de meia-noite, entendeu? E quando eu Nossa. cheguei em casa, eu tive o prazer, né, de encontrar o abraço da minha esposa e a compreensão, o carinho em relação a isso e entendendo também a situação, até mesmo orando pela situação. Então, a gente vê que, assim, eu louvo a Deus, né, pela compreensão dela, hoje também com a Sarinha, né, que tudo, quanto o tempo que eu passo dedicado ao ministério, ela se dobra com Sarinha, então eu louvo a Deus porque Deus colocou uma pessoa que realmente me ajuda, que coopera para o bom andamento do ministério pastoral que Deus colocou em minhas mãos. Então é fundamental, né? A presença da esposa no Sim, sim, ministério é fundamental. Se você não tem um bom relacionamento conjugal, você jamais será um bom pastor, né? isso, isso. Jamais será um bom pastor. Muito, muito bem, muito bem. O que o senhor acha, pastor? Só dando uma cutucada aqui, já que eu sou itinerante também, né? Já pastorei muitas igrejas, mas hoje estou na itinerância. O que o senhor acha de um pastor itinerante que passa muitos dias fora de casa com uma frequência muito grande? Isso faz bem para o ministério pastoral? Paulo fala em 1 Coríntios 7, pastor, que o corpo da mulher pertence ao marido e do marido à mulher, né? E também fala sobre a questão da separação, né? Por questões espirituais. Ela não deve ser por muito tempo, certo? Então, eu acredito que essa atividade de itinerante, que eu acho muito, muito importante, né? A missão dos pastores, agora ter esse cuidado, certo? Com esse período muito prolongado, distante da família, porque isso pode abrir brechas, né, para um fracasso no seu relacionamento familiar, filhos que vão ter dificuldade em relacionamento com os pais, a esposa também que vai ter aquela dificuldade da distância, do tempo que vai ter da ausência do seu esposo em casa. Então, isso é bastante difícil. A gente compara isso, pastor, com as dificuldades que a gente encontra, por exemplo, para alguém que trabalha como um caminhoneiro, né, que passa meses fora. Você vê os históricos familiares dessas pessoas, eu estava inclusive fazendo análise sobre isso e vendo que os históricos familiares deles são bastante precários, de boa parte, são bem precários. Geralmente tem um casamento fracionado por causa exatamente dessa distância, né? Então imagine que na vida pastoral também deve haver esse cuidado, sabe, de sair para fazer a obra, mas ao mesmo tempo nunca deixar de dar assistência devida em casa, em todos os aspectos. Pastor, eu vou fazer algumas perguntas, mas há outras pessoas perguntando aqui e nós vamos ouvir. O Victor Araújo está perguntando assim, Pastor Fagner, qual o conselho que o senhor deixa para essa nova geração de jovens que tem um chamado de Deus para o santo ministério? Muito boa. Eu aconselho a estes jovens que almejam e que desejam o episcopado, primeiro, parabéns, porque aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja, né? Eu desejo. Parabéns. Contudo, eu aconselharia que eles começassem, não é? Começassem devagar, com calma, certo? Nunca querendo alcançar
o dito sucesso que se prega por aí, né, do ministério, certo? Ele precisa entrar no ministério limpo, limpo no sentido de saber que o ministério ele é geralmente um ministério de sofrimento, de se colocar no lugar do outro. Então, que ele vá realmente para o ministério conhecendo as verdadeiras atividades do ministério, não entre na emoção, né? Não entre no santo ministério simplesmente porque acha bonito, né? Pregador tal, pregador X, mas porque realmente tem no coração essa convicção de que Deus também o chama para isso, né? E tendo essa convicção, se esmere e faça, né? Por onde, no sentido de abrir o coração para que o Espírito Santo opere e realmente ele trilhe aí esse caminho do santo ministério. E o jovem, né, o jovem que se sente vocacionado para esse ministério, ele deve então já procurar, né, nas próprias cartas de Paulo, se espelhar naquilo que exige-se para o ministério, para que ele possa É a seguir próxima exatamente pergunta. aquela trilha ali. É a próxima pergunta essa aí. Essa é a próxima pergunta, tá? Certo? Vamos lá. Quais as qualificações para o ministério pastoral, à luz da Bíblia? Quais as qualificações? Para o ministério pastoral. Certo. As qualificações, pastor, para o ministério, embora a gente hoje, na atualidade, tenha igrejas ou ministérios que enumeram, né, uma lista imensa de qualificações para o ministério, eu acredito ser importante a gente nos voltar para a Bíblia e ver o que é que a Bíblia realmente diz ou exige para aquele que almeja, né, o ministério. É até bom que vai conciliar com a pergunta do nosso irmão que fez aqui. Então, as qualificações está descrita por Paulo em Timóteo, né? Na carta de Paulo a Timóteo e também na carta a Tito, Paulo vai escrever ali as qualificações. Eu vou tentar aqui fazer um resumo de tudo aquilo que está lá, né? Para a gente não... mas os irmãos se quiserem consultar, está em 1 Timóteo 3 e Tito 2, certo? Então, o que é que fala ali acerca do ministério pastoral ou acerca das qualificações do ministério? Ali se fala, pastor, que o pastor deve ser um homem controlado, livre de vícios, deve ser um homem que não busque guerras, confusões, atritos. Ele deve estar também sem excessos. Ele deve ser uma pessoa que governa bem a sua casa, deve ser uma pessoa que não seja noviço, né? Não seja novo na igreja ou em Cristo. Ele deve também ter uma boa reputação, a Bíblia fala lá dessas qualificações, de uma boa reputação, que deve ser conquistada, né, ao longo dos anos. Também livrar-se da maledicência. O pastor também deve ser uma pessoa que não seja pegada ao dinheiro, né, não seja avarento. Não deve ser um homem que também viva uma vida que ele traga uma repreensibilidade, ou seja, tem que ter uma vida irrepreensível. Este homem também precisa ser forte na fé, precisa dedicar-se também ao ministério de ensino, porque deve ser apto para ensinar. Ele deve ter ousadia também em amar, né, em ser piedoso, em ser paciente, em ser perseverante. Uma das características também citada lá é que ele tem que ter boas obras, ou seja, ter uma boa doutrina, ser incorrupto, ser um homem sério, ser um homem doutrinado, um homem realmente que preencha aquelas exigências que Paulo fala lá, que Paulo dá para a gente lá. Ele deve, então, buscar, né, viver exatamente aquilo que está lá. Eu sei que a lista que Paulo dá em Timóteo e em Tito é uma lista extensa, certo? Que deve ser analisada com muito cuidado, porque a ausência daquelas qualificações ali vai nos deixar inapto para o ministério. Então, é muito importante que o obreiro, ele é aquele que almeja episcopado, veja aquela lista ali e peça, né, que Deus soberanamente, o Espírito Santo trabalhe nele essas qualidades para que ele possa exercer um ministério a contento e que o nome do Senhor venha assim ser glorificado em sua vida. Muito bem. É uma boa resposta, né? Porque ministério é uma coisa muito séria, né? E essas Sim, qualificações aí que Paulo lista a Tito e a Timóteo
elas são fundamentais para o desempenho de um bom ministério pastoral, ok? Então vamos aí para a próxima pergunta, pastor Fagner. Quais os desafios para o pastor do século XXI? Estamos no século XXI aí e os desafios são imensos, né? São muitos. O senhor pode enumerar aí alguns desafios para o pastor do século XXI? Sendo bem sucinto, pastor, os desafios hoje que o pastor ele tem, né, nesse século, que alguns deles são aqueles que já vêm perdurando há alguns séculos atrás, certo? Mas que também persiste hoje. É um desafio também hoje para o pastor hoje, né, para a igreja hoje. Ou seja, o relativismo, por exemplo, é um desafio hoje para o pastor, porque o pastor ele é aquele que proclama verdades absolutas, proclama a Bíblia. Então, no mundo relativista, onde inclusive dentro da igreja se tem penetrado aí o relativismo, o que é que a gente encontra? A gente encontra então dentro da própria igreja pessoas que já acham que a verdade é relativa, cada um tem sua verdade, cada um tem sua opinião e todos estão certos. Então, é um desafio para o pastor ensinar as verdades absolutas da palavra de Deus diante de um mundo relativista que tem influenciado a igreja. Ô, Uma pastor, outra... Sim, só lhe interrompendo, isso é muito interessante porque hoje na internet, tudo que você escreve é refutado, né? Já notou? sim, 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 Tudo que você escreve é refutado. A gente tem aqueles analfabetos funcionais sim, que a gente não sabe nem de onde ele tirou aquele comentário, porque não corresponde ao nosso texto, né? E sim, nós temos aqueles donos da verdade. Então, assim, não há espaço para o diálogo. Há espaço para imposição, né, de opinião, e eu estou falando aí em coisas secundárias, né? E quando a gente posta verdades fundamentais, absolutas, então a gente é sim, taxado de fundamentalista, né? De fundamentalista. isso, isso. Pode Então, prosseguir. isso já é um reflexo na própria, de um modo geral, né, tanto externo como interno, na própria igreja, a gente já vê o relativismo dominando, né? Então a gente vê aí hoje cristãos que o pastor prega uma verdade absoluta e ele diz, isso aí serve para ele, mas não serve para mim. Então ele já não tem a palavra de Deus como o centro, né, da sua vida, como um princípio fundamental para a sua vida. Então, o relativismo é um desafio hoje que os pastores devem trabalhar, né, a igreja deve ter essa preocupação de trabalhar. Uma outra questão, pastor, que nós hoje também temos, que é um grande desafio, é a superficialidade nos púlpitos da igreja, certo? Então, é um desafio hoje para um pastor que prega seriamente a palavra de Deus, ver que tudo hoje é muito superficial, inclusive as mensagens. E a gente sabe também que se criou uma geração de coisas superficiais, que gosta das coisas superficiais, porque se começaram a pregar o superficial. E agora, quando se vem pregar a verdade ou aquilo mais sólido, aqueles que lhe ouvem já estão tão apegados à superficialidade que não conseguem digerir um alimento mais sólido. Então, é um desafio hoje para o pastor que quer pregar a verdade, quer pregar a mensagem bíblica como ela é, diante de tanta superficialidade. E essa mesma geração, pastor, que busca a superficialidade, eles querem encontrar profundidade em águas rasas. Então, é complicado. Ele quer profundidade em águas rasas. Então, Verdade. você vê que fica cada vez mais difícil. Então, a gente vê o pastor, às vezes, cedendo, né, cedendo à pressão do público que quer ouvir coisas superficiais, às vezes tentando até mesmo pregar a superficialidade que ele quer para agradar aquele público. Então, tudo isso torna-se ainda mais difícil. Uma outra questão também hoje, um desafio hoje para um pastor hoje, é que nós vivemos hoje uma geração infantil, certo? Então nós vemos hoje adultos infantilizados. Isso a gente vê aí fora, certo? No externo da igreja, a gente vê que a nossa geração está amadurecendo cada vez mais tarde. Por exemplo, pastor, eu estava vendo na terça-feira passada a Andresa Urach, ela postou uma foto sentada no colo do marido tomando uma madeira, dizendo que se sentindo uma criança, né? Então, veja, é uma adulta se comportando como um bebê. E isso aí está em todos os níveis da nossa sociedade. Está aí a infantilização do adulto.
certo? É o adolescente, né? É o adulto que ainda é adolescente. Então, Verdade. o que é que a gente tem hoje aí? A gente tem, inclusive na revista Interessante, na revista Super Interessante, tem lá um artigo que fala que hoje é comum você encontrar um perfil de uma pessoa de 18 anos num homem ou numa mulher de 30 a 40 anos de idade. Então, veja, a nossa geração está deixando de ser adolescente nos 40 anos de idade, deixando de ser adolescente nos 30, 35 anos de idade. Isso não acontecia há tempos atrás, onde um jovem, um homem com 18 anos já era pai de família, já trabalhava, já tinha filhos, já tinha toda uma estrutura. Hoje não. O camarada está com 40 anos, ainda está lá em casa, ainda está lá sem querer assumir o compromisso de pagar uma conta, sem querer assumir um compromisso de trabalho, não está nem preocupado com o INSS, nada, porque ele está vivendo uma geração de acordo com essa infantilização. E isso aí, externo, também tem trazido para dentro da igreja. Então, dentro da igreja, a gente começa a encontrar cristãos que são infantis, que já é um reflexo também do mundo infantilizado que a gente está vendo hoje. Então, isso reflete diretamente na igreja. E na igreja, o que acontece? A gente vê cristãos que não amadurecem, que não crescem, que não desenvolvem, que não passam para uma fase adulta cristã. Nós vemos, então, cristãos fazendo birras, né? Birras dentro da igreja. Birras por quê? Birras porque a cor da farda não era a que ele queria. Então, ele disse, eu vou desistir da igreja. Ou É seja, você vê verdade. umas coisas assim, né? Bem difícil de compreender. Eu já presenciei irmãos que saíram da igreja porque não gostou da cor que foi pintada a igreja. Gente saiu da igreja porque não gostou da cortina que foi colocada. Pessoas que ficaram chateadas e brigadas a ponto de levar isso até a morte por causa de um hino que foi colocado no órgão que não era o que ele queria. Então, você vê que essa infantilização lá de fora também está dentro da própria igreja, quando a gente vê nesses pequenos detalhes, a gente vê, então, isso se fundando. Eu conheço pessoas, pastor, que deixaram de vir para a igreja 15 dias, porque no domingo que ele foi, o pastor passou 5 minutos da hora. Entendeu? Então, é esse nível de infantilização que é um desafio para o pastor hoje tentar mostrar para esses irmãos que eles precisam amadurecer, eles precisam crescer. Um outro desafio que a gente tem hoje também é o pragmatismo, né, que está esparramado. Então, Explique a ideia, pragmatismo. Explica pragmatismo para a gente, tá? Explica sim, pragmatismo. o pragmatismo, eu me refiro, né, no sentido no sentido literal da palavra, de que a pessoa busca apenas resultados sem se importar com os meios. Então, ela Tá? está preocupada Isso somente com o aí, resultado, então, isso aí, então, é a definição de pragmatismo, certo? certo? Tá. Ele busca o resultado independente dos meios. Então, os Ok. fins é o que importa, os meios, tanto faz. Então, o que é que acontece? No mundo pragmático, onde o que importa é o sucesso, não importa como eu consegui o sucesso, no mundo pragmático, onde o que importa é eu alcançar o objetivo e não os meios que eu vou usar para alcançá-lo, isso também se vai para dentro da igreja. Então, dentro da igreja, isso é um estrago geral na igreja, porque aí o pastor pensa, como é que eu faço para ter bons resultados na igreja? Então, para eu ter um bom resultado na igreja, eu vou ter que fazer isso, ou isso, ou isso. Por exemplo, ele vai ter que trazer o pregador mais famoso, que está mais na moda no dia, ou que está mais em alta, vai trazer o pregador em alta. Então, nas reuniões são decididas basicamente assim. Vamos trazer o pregador X, porque o pregador X traz público. E se ele trouxer público, tem renda. O pregador, o cantor Y, traz ele, porque se ele vier para cá, para a nossa igreja, o público, a plateia vai ser maior. Então, eles fazem os eventos pensando apenas naquele artista que vai atrair um público para a igreja. E aí está o estrago, porque às vezes não se olhou as qualificações de quem ele está convidando. Então ele convida qualquer pessoa desde que traga público. E no final, pastor, ele tem o resultado, entre aspas, esperado. Ele queria aglomeração, queria um grande número de pessoas, e ele tem na igreja, então, uma multidão de pessoas convencidas, porém não estão convertidas. E aí a igreja segue que essa filosofia que não acrescenta a igreja, incha a igreja. E para finalizar, pastor, ainda penso Ô, que pastor, e esses showmans aí, esses showmans, eles são caros, né?
É muito Sim, caro trazer sim, um cara desse, né? isso. Caríssimos. E para Pode finalizar, prosseguir. sim, para finalizar, nós também vivemos uma época de relacionamentos frágeis. Então, veja que problema a gente tem hoje. As pessoas, elas têm um relacionamento muito fraco, né? Um relacionamento feito de gelo, que o sol derrete, o sol, a quentura derrete ele. Então, as pessoas hoje vivem Sociedade esse relacionamento. líquida. A Isso, como o sociedade Bauman. líquida do Zygmunt Bauman. Isso, modernidade líquida. Então ele vai dizer, inclusive ele diz, pastor, que nada é para durar, né? Ele explicando que a nossa geração vive uma modernidade líquida, onde nada é para durar, inclusive os relacionamentos. Então os Tudo que é relacionamentos, sólido, tudo que é sólido se derrete. isso. É, Então ele diz que as relações se misturam, se condensam e tudo é momentâneo, tudo é frágil, tudo então vai para um relacionamento instável. Então isso na igreja também é verdade. A gente vê hoje na igreja relacionamentos frágeis. Qualquer coisa desmancha um relacionamento. Qualquer coisa quebra um relacionamento. Eles são de vidros e dos mais finos possíveis, mais frágeis possíveis. É um relacionamento muito frágil. Então, é um desafio para o pastor hoje gerar na igreja bons relacionamentos, relacionamentos fortes, firmes. E, claro, tudo isso é proveniente da graça e da bondade de Deus. Né? amém, amém. Os irmãos que estão nos ouvindo aí, Sim. nos acompanhando, se quiser fazer pergunta, deixe as perguntas aí na mensagem. Depois, na medida do possível, aí, o pastor Fagner responde, tá bom? Vamos continuar. Pastor Fagner, fale um pouco aí da sua rotina de estudos. Como que é a sua rotina de estudos? A minha rotina de estudo, pastor, eu sou bem disciplinar, sabe, quanto a estudar. Eu gosto muito de seguir um cronograma, não fique escravo dele, mas sou bem disciplinar, assim, em marcar horário, em marcar hora, em marcar dia, em separar momento X, em separar hora X para estudar. Por exemplo, eu geralmente acordo tem dia de eu acordar, como eu te falei, né? Eu não sou escravo do horário que eu estabeleço para estudar. Às vezes eu estudo, por exemplo, eu acordo às 6 para estudar, na boa parte dos dias. Algumas vezes, dependendo da hora que eu dormi na noite anterior, eu acordo às 6h30, às 7 horas, às 8 horas. Então, geralmente, nesse horário, eu estou sempre devotado aí à oração, ao estudo, a buscar, né, o alimento para a igreja, para o conhecimento pessoal, então para a faculdade. Então, estou sempre nesses horários. Então, eu não sou como, eu acho que é Kant, né? Eu não sou como ele que às 5 horas da manhã dava para agendar o horário Isso aí. que ele passava, né? Pela hora que ele passava, mas eu gosto de me agendar, sabe? Cronometrar, né, o que eu estou fazendo, para que eu possa ter um rendimento daquilo que eu estou fazendo, eu possa ter uma média daquilo que foi feito, do proveito que eu tive com aquilo que foi feito. Então, eu sou bem polido com isso. Por exemplo, coloco alarme para acordar, certo? Não costumo dormir sem alarme para acordar, eu sempre coloco um alarme. E já ficou uma rotina tão prática que eu acordo um minuto antes do alarme tocar. Um minuto antes já estou de pé, já acordo, eu tiro o alarme, nem incomodo ninguém. Então já acordo, já tiro o alarme, mas mesmo assim coloco com precaução para estar lá na minha rotina de estudo. Então eu me dedico bastante nessa questão aí de diariamente estar estudando. Então sempre separo um tempo, separo uma hora. Hoje eu estava vendo aqui, eu estou fazendo uma média de estudo diariamente, uma média de 2h30, 3 horas por dia, né? Porque também tem outras atividades pastorais para fazer. Entendi. E o senhor tem aquele problema também de ler vários livros de uma só vez ou o senhor lê um de cada vez? Eu leio vários livros de uma vez, pastor. Eu tenho esse problema de ler vários livros, viu? Eu leio vários livros. Então, eu geralmente tenho um livro que eu leio na segunda, um livro que eu leio na terça, eu tenho um livro que eu leio na quarta, eu tenho um livro que eu leio na quinta. O único livro que eu leio todos os dias é as Sagradas Escrituras. Todo dia eu leio. Esse ano mesmo, para você ter ideia, eu tenho até aqui o meu cronograma. Não sei se dá para os irmãos ver aí, né? Olha como já está marcadinho aí, ó. Então, eu sigo um plano de estudo, né? Então, eu já tô em crônicas, tô em segundas crônicas, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, eu já li mais da metade, né? Mais da metade. Então, já tô aí bem andado aí
com o meu plano de leitura bíblica. Então, diariamente eu leio a Bíblia e separo um livro para ler por dia. Ok, muito bem. Vamos lá. Quais são os seus autores prediletos? Já que estamos falando aí de leitura, né? Quais são É, os seus autores prediletos? quem chega aqui na minha biblioteca, vê logo, o senhor gosta muito desse pastor, hein? Um dos meus autores prediletos, pastor, é o pastor Hernando Dias Lopes. Eu leio muito material do pastor Hernando, consulto muito as obras dele. Pastor Hernando, o próprio Champlin também, o Russell Norman Champlin. Também gosto muito de ler o Augusto Nicodemos, tem alguns livros dele também. Gosto também muito da leitura de De Casso, certo? Os livros dele também gosto muito. De John MacArthur. Gosto também do Antônio Renato Gusso, também tem uns livros dele muito bons, eu gosto de ler. E também tem um autor que sou apaixonado por ele também, que é o Gordon Fee. Excelente também os livros dele. Gordon Fee é um dos maiores exegetas pentecostais, né? Isso. Agora tem um livro dele muito bom que foi publicado. Tem vários, mas lançaram agora o monumental dele, que é o comentário da carta aos Coríntios, né? Da primeira carta aos Isso. Coríntios. É um calhamaço assim, mas vale a pena ler. Então, é muito bom essa rotina de leitura. Então, vamos lá, pastor. Indica aí algumas obras para um bom desempenho na pregação e no aconselhamento pastoral. Indique algumas obras para a gente aí. Obras que seriam fundamentais para a pregação e para o aconselhamento pastoral. Se o senhor quiser mostrar o livro aí também, não tem problema, tá? Certo, deixa eu ver se... É a coleção do pastor... Essa coleção, né, eu acho muito interessante ela, a coleção do pastor Gilton do Moraes. Gilton Moraes, na coleção do Gilton Moraes, do professor. Ele, ele, ele tem 3 livros, né, nessa linha aqui, na área da homilética, no caso, né, da pregação. Ele tem da pesquisa ao púlpito, do púlpito ao ouvinte e do ouvinte à prática. São excelentes. Tem também um livro muito bom, pastor, que eu gosto de usar, que é Adam Pregações Bíblicas, de, Robson. eu acredito que seja Hard Robson, né? Robson. Isso aí, Muito Adam bom Robson. também. Eu gosto também dos livros, desse livro dele, né? Na questão da homilética. Também tem a pregação expositiva de Hernando Dias Lopes, eu também indico. A obra também de Renato Gusso, Como Compreender, Como Entender a Bíblia. Esse livro também, muito bom, eu gosto dele. É um livro muito bom para quem está iniciando aí, quer entender melhor aí a Bíblia e dar umas orientações muito boas. Em comentário bíblico, eu gosto muito dos comentários de Hernandes, como falei, de Hernandes, do Champlin, também do comentário bíblico da cultura bíblica, a coleção da cultura bíblica, né, que é da Vida Nova, conhecido como os comentários de Bolinha, Bolinha, também muito bom. gosto muito deles. Na área de aconselhamento pastoral, tem um livro de Gary Collins, muito bom também, Gary R. Collins, um livro muito bom, Aconselhamento Cristão. Tenho também uma obra de Norman Geisler, que é Ética Cristã, eu acho que para aconselhamento também é excelente. E também na área de aconselhamento é a obra de Israel Alves Ferreira, As Emoções de um Líder. Também é um ótimo livro para quem está aí estudando. E também o livro, pastor, Amado Timóteo. Não sei se ele está aqui fácil. Eu sei qual é Amado... esse livro aí. Ele cria um Timóteo fictício, né? Isso, Fazendo isso. perguntas a Isso, de pastores Tom Asper, né? veteranos. É uma Isso. obra fenomenal. Obra fenomenal. Pronto, são uns livros muito bons. Eu indicaria esses aí. Maravilha, maravilha. Então vamos lá. O pessoal aí que gosta de ler, vai pegando a dica aí, que foi dada pelo pastor Fagner, né? Dica de leitura, tá? Vamos lá para a próxima pergunta. Temos mais algumas aqui. Espero que a live não fique muito longa, né? Os irmãos que Certo. tiverem perguntas podem deixar aí também, fica à vontade. Porque hoje, pastor, o pessoal não tem muito tempo, muita paciência de ficar muito tempo, né? É, Aí na live. Então, uma horinha de live já é o suficiente. Mas vamos tá lá. certo. Quais são as responsabilidades de um pastor? As responsabilidades de um pastor é muitas, viu? Mas vou citar umas aqui. Citar umas responsabilidades. Eu acho que a primeira responsabilidade do pastor é com Deus.
ele tem que estar ciente de que um dia ele vai prestar conta a Deus. Então, a primeira responsabilidade dele é com Deus. Um dia ele vai prestar contas. Então, essa responsabilidade aí deve ser uma das prioridades. Outra responsabilidade do pastor seria, né, o seu compromisso com a palavra. Ele deve ser compromissado com as escrituras, que é a palavra ou a lei do Deus a quem ele serve, certo? Para servi-lo bem, para honrá-lo bem, é bom que ele tenha essa responsabilidade, esse compromisso com as escrituras, certo? Uma outra responsabilidade também do pastor é cuidar das ovelhas, né? O pastor, a própria palavra pastor, né, já diz muito, né, que é tirada aí do próprio Jesus usou muitas vezes, né, no sentido do próprio pastor que cuida de ovelhas, e a gente vê que a própria palavra pastor já é rica em seu significado daquilo que diz das responsabilidades pastorais. Então, o pastor ele tem essa tarefa, né, de cuidar de vidas, cuidar da vida espiritual dos membros. O pastor ele é como um médico, pastor. Ele precisa cuidar, né, do estado de saúde espiritual dos seus membros. Então, é uma tarefa importantíssima. E assim, pastor, por exemplo, veja, eu particularmente, né, como um pastor ainda jovem, eu tenho muitas experiências que eu tive pastoreando, né, e que fiz e faria tudo novo e com maior amor, né? O cuidar de vidas é um trabalho interessante, é um trabalho encantador, né? É um trabalho que nos traz uma alegria espiritual. Por exemplo, eu fui fazer uma visita recentemente, aí quando eu cheguei lá, né, esse membro da nossa igreja, ele tem dificuldade de locomoção, tem algumas dificuldades, ele tem o mal de Parkinson, né? Então tem dificuldade de se alimentar, tem dificuldade de fazer algumas coisas básicas. Ele tem Sei. dificuldade. Quando eu cheguei lá, eu sentei, orei por ele, cantei um hino, conversei um pouquinho, e ele fez assim, pastor, o senhor pode cortar a minha unha? O senhor pode cortar a minha unha? Eu disse, pois não, meu irmão, me liga onde tá o alicate, fui lá, cortei a unha dele, e tá com maior alegria, é, é, aquela alegria toda dele lá, né? Eu vi quanto ele ficou satisfeito, feliz, né? Não apenas porque eu orei, porque eu cantei com ele, porque eu visitei, mas porque eu fiz uma atividade básica, né? Que talvez não esteja lá nos parâmetros de Paulo, né? Da responsabilidade do pastor, né? Vamos dizer assim, não é aquela maior responsabilidade, mas esse cuidado, esse pequeno detalhe no cuidado pastoral faz uma grande diferença, né? E eu acho que é também responsabilidade cuidar das ovelhas naquilo que ele precisa, naquilo que eles necessitam. Uma vez, pastor, uma irmã também da nossa igreja, ela ficou doente, o esposo tinha acabado de arrumar um trabalho, depois de vários tempos sem conseguir um emprego, ela conseguiu um trabalho e ela tinha acabado de ter o bebê. Então, ela não tinha com quem ficasse aquela criança, certo? Por um momento ela não tinha quem ficasse. E eu tive a oportunidade de ficar. Eu conversei com a minha esposa aceitou. Eu estava com a Sarinha também de braço ainda, então, bem novinha, né? Então, eu conversei com a minha esposa, ela disse, eu fico com Sarinha e você fica com ela. Pronto, combinamos. Então, algumas noites, né? A gente passou ela com Sarinha e eu com a bebê, e passei noites acordados, cuidando, zelando. Então, isso para mim é muito gratificante. Eu entendo isso também como uma responsabilidade minha de cuidar de ser aquela pessoa de que se precisar, a gente está aqui para fazer, a gente está aqui para abraçar, para cooperar. Então, o pastor tem essa responsabilidade de alimentar, de proteger, de ensinar, de exortar, de consolar, de edificar, de corrigir, né? De criar a ovelha e de proteger também, né? Para dar um pasto verdejante a ela, porque o que há de pastos que é uma sopa rala como diz Hernando, é uma sopa rala para os membros, não é brincadeira. Então você tem esse cuidado de proteger a ovelha. Então eu penso que isso tudo é responsabilidade também, envolve, né, o ministério pastoral. Maravilha. É um cuidado mais íntimo também, né? A Isso. proximidade do pastor com o rebanho. Eu estava lendo outro dia de um pastor que foi na África e de repente ele sentiu um cheiro de. Chegou um pastor próximo a ele e ele sentiu um cheiro muito forte, um odor muito forte vindo daquele pastor. E quando o pastor se retirou, ele comentou, né, que o pastor Certo. tinha um cheiro de gado. E alguém que estava ao redor disse: Não, mas ele é pastor realmente de gado. Né? Então é aquela coisa: o pastor precisa ter o cheiro das ovelhas. Né? Das ovelhas, verdade. Pode ser pastor de gabinete, né? De gabinete. Isso. Claro que você precisa do O gabinete. shampoo, pastor.
Champlin disse que se o pastor, se a pessoa, né, que tem aquele desejo imenso, né, de se trancar no gabinete, passar horas a fio estudando, dia e noite, se esmerando ali no estudo, em fazer trabalhos acadêmicos ali dentro do seu gabinete, e somente isso, sem se preocupar com outras virtudes, ele disse que esse camarada dá um bom professor, dá um monge, mas não dá para ser um pastor. Então, o pastor precisa conciliar isso Muito, aí, né? muito interessante. O Beto colocou uma pergunta aí. Como os senhores veem a medida cautelar do STF em favor da liberação das atividades religiosas com 25% da ocupação total dos templos? Eu acredito, pastor, que as medidas protetivas, elas são válidas, então elas são importantes. Eu não concordo que a gente deva aglomerar, deva superlotar a igreja, entendeu? Inclusive, eu fui a um protesto, né, contra o governador do estado de Pernambuco, certo? Porque ele colocou as igrejas como não atividades essenciais, então a gente lutou para que a igreja fosse tida como atividades essenciais. Então, assim, essa interpretação do STF, de muitos governadores, de limitar o público na igreja, se é para não aglomerar, ok. Para evitar a contaminação, ok. Se é para não trazer uma mortandade maior, ok. O que às vezes eu, como pastor, não compreendo é o fato dele dizer na igreja é 30% da capacidade e o ônibus andar com 50% a mais de sua capacidade. Isso é autorizado. Entendeu? Veja, a igreja só pode funcionar com 30% da sua capacidade. O ônibus com 50% a mais de sua capacidade. Vai 50 sentados e 50 em pé. Às vezes 100% a mais. Então, aí é incompreensível. Mas hoje o STF, o Nunes, né? O Nunes, o ministro do STF, ele liberou as atividades religiosas em todo o país, desde que Sim. respeitando-se 25% da ocupação total de todos os tempos. A pergunta de Beto é: o senhor é a favor dessa medida do juiz lá? Ele está certo em liberar os templos para abrir nessa pandemia? Na verdade, aqui no Pernambuco, né? Aqui no Pernambuco, embora Já está lá ele liberado, fez. né? Aqui estava liberado já os 30%, na verdade, né? Aqui estava liberado 30%. Então, as igrejas aqui, não quando ele excluiu ela como atividade essencial, no caso, ela ficou fechada alguns dias. Mas incluída como atividade essencial, agora na abertura, né, no novo normal, ela então entrou com 30% da sua capacidade. Então, assim, é como eu falei, eu acredito que tanto a medida de lá, como a que já vinha sendo feita aqui pelo governador, antes mesmo de ter um respaldo do STF, é válida desde que seja para proteger vidas, para cuidar de vidas, entendeu? Agora, eu acredito que isso, assim, alguns pastores têm deixado a desejar, sabe? Alguns pastores têm deixado a desejar. Por exemplo, não segue nenhuma medida. Não segue nenhuma medida. Então, eu digo que eu conheço pastores que não seguem nenhuma medida. Eu penso que não pode punir um por todos, mas deve punir aquele que não respeita, que não segue as regras. Ok, ok. Eu também sou a favor de que as igrejas continuem abertas, desde que cumpram todas as regras, todas as orientações, não haja abuso aí, não haja aglomeração, tá certo? Até porque a igreja precisa ser exemplo, né? A igreja Isso, precisa isso. ser exemplo, tá? Então, álcool em gel, máscara, distanciamento social. Se a igreja for Isso, grande, divide os cultos, né? Faz vários cultos num dia só, isso. né? A fim de que possamos cultuar juntos, tá certo? Essa também é a minha opinião, tá bom? Eu acho que as igrejas precisam estar abertas em um momento como esse, as igrejas precisam estar abertas, mas sem aglomeração. Porque se Isso. houver aglomeração, aí haverá realmente uma pressão maior sobre a igreja, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Vamos lá para a última pergunta, pastor. Deixa eu ver aqui, eu elaborei uma última pergunta aqui. Cite algumas pessoas que influenciam ou influenciaram o seu ministério de alguma forma. É, eu tenho uma lista imensa de pessoas que contribuíram, né? Eu louvo a Deus que eu tive essa oportunidade de ter pessoas ao longo da minha vida, né, como cristão, que me influenciaram muito bem. Eu poderia começar lá do discipulado, com o presbítero Sávio, depois com a minha dirigente, a saudosa irmã Verinha, que foi uma bênção para a minha vida.
Depois a gente vê, eu falo assim, que tudo isso aí, né, Sávio, que comecei a primeiras reflexões, o próprio Diácono Isaac, né, que também deu um pontapé inicial, deu um voto de confiança, tudo isso foi me empurrando para a chamada ministerial, para o ministério pastoral. Então, ao longo da carreira, eu tive várias pessoas que influenciaram, como o evangelista Josinaldo Florencio, Josvaldo Lacerda, o presbítero Josia Rocha, que também me ajudou muito, o saudoso pastor Gilberto Duarte, né? Na minha época de jovem também, o senhor também foi uma bênção na minha vida. Eu tinha muita dificuldade de preparar um esboço, preparar um sermão, e eu tive a oportunidade de lhe conhecer. Me sentou no seu sofá lá, pacientemente, riscou um sermão para mim lá em João, né, falando sobre a multiplicação dos peixes e pães. Foi uma bênção. E daquele dia em diante eu segui aquele modelo de esboço, né, que vim fazendo, vim crescendo. Então, o pastor já aqui em Recife, né, no caso lá ainda tem o pastor Simeão Rodrigues também, que foi uma bênção. Aqui em Recife eu tive o pastor Newton, uma bênção também, num período em que eu passei aqui de quase 5 anos aqui servindo aeronáutica. Era uma igreja que me recebia, né? Ele me deixou com uma agenda fixa, toda semana eu ia pregar uma vez na semana lá na igreja, então isso foi uma bênção para mim que estava aqui em Recife. O pastor Adelmo, né? Adelmo também foi uma bênção para mim aqui, me ajudou muito. Tenho também, hoje, né, tenho também aqui, tem me auxiliado o pastor Arthur Eduardo, que é o meu professor também aqui no seminário, tem sido uma bênção também, tem influenciado muito, né, a minha trajetória pastoral. E, né, finalizando aqui, eu posso dizer também, pastor, né, como eu já citei, o senhor hoje é uma inspiração para mim, né? Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu ministério, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Inclusive, essa semana passada, né, eu estava conversando com o Flávio, comentando o senhor, né, que é um pregador de primeira, né, um pregador que Deus tem levantado no Brasil. Eu creio que muitas coisas ainda virão e serão feitas. E eu posso dizer aqui, né, que é também uma pessoa que me influencia muito, né, no ministério. Que às vezes também até o senhor, né, posso até confessar para os irmãos aqui, às vezes numa perreia ou outra eu converso com o senhor, tem aquele conselho, aquela orientação, aquele saber como é que está, se está bem, se está indo mal, né? Eu louvo a Deus por isso. Amém, amém. É bênção, é bênção. Itaquitinga teve muitos obreiros que nos influenciaram, né? O pastor Simeão também, né? O pastor Isso, Simeão, isso. uma bênção também para nossas vidas. Um homem de Deus, Josivaldo Lacerda. Na minha época, né? Você já é mais recente. Pastor Fagner, fica uma pergunta aqui. Nesse contexto que a gente está vivendo no Brasil, de tantas divisões de igrejas, qual Certo. que deve ser a relação do pastor local e da sua igreja com as outras comunidades? Como que deve ser esse relacionamento? Essas divisões, esses atritos, isso é bom para a igreja? Está certo? Como que funciona esse negócio aí? Como que um pastor e a sua igreja deve se relacionar com as demais igrejas da comunidade? Eu acredito, pastor, que deveria haver mais unidade entre as igrejas, as denominações, entre as convenções, deveria haver mais unidade. Eu entendo que se eu trabalho para o Senhor Jesus Cristo e o Senhor também trabalha para o Senhor Jesus Cristo, eu penso que a gente deve estar unido pela pessoa do nosso Senhor, para quem nós servimos. Devemos então estar unidos nele, certo? Servindo junto, com o mesmo propósito junto, evitar, né, esses atritos, às vezes muito secundário, uma visão muito fechada, sabe? Esse aprisco é meu. Se fulano vir pregar aqui, ele não pode. Então, assim, isso é prejudicial para a igreja, porque parece até que a igreja é minha, né? E eu não tenho igreja. Eu sou um pastor de uma igreja, eu não tenho uma igreja para mim, a igreja é de Cristo. Então, eu entendo que a gente deve trabalhar unido, em comunhão, juntos, lembrando que unidade não é uniformidade, certo? Sim, Eu posso, claro. eu posso estar em unidade com os demais ministérios aqui, embora a gente não esteja uniforme. Eu tenho uma maneira de administrar, uma maneira de trabalhar, uma maneira de conduzir, e também tenho na minha igreja usos e costumes e hábitos que é diferente de outras denominações, mas essas diferenças são secundárias. Não deve jamais abalar ou diluir a nossa unidade. A gente não é uniforme, mas devemos estar unidos. Né? Devemos estar unidos. Eu penso que a igreja deveria trabalhar nesse sentido, unidos, porque servimos ao único Senhor. Até porque, pastor, é incoerente. Já imaginou? Aí a igreja A
diz que Deus é pai. Aí a igreja B diz que Deus é pai. E eles dizem um pro outro que não é irmão. Como assim? É, Entendeu? aí É um fica equívoco. complicado. O Armandinho fez uma pergunta aí. Me tira uma dúvida. Vocês acham que hoje a palavra de Deus está sendo pregada por amor ou por amor ao dinheiro? É uma, é uma- é uma pergunta interessante, muito boa. Eu acredito, pastor, eu acredito que sempre houve, né, pregadores sinceros, verdadeiros, pregadores que querem o bem, o bem do povo e não os bens do povo. Sempre teve pregadores que trabalham com amor, sempre teve. Mas não deixa, nunca deixou de ter também, dentro do mesmo círculo, pastores que são lobos, são devoradores, avarentos, presunçosos, egoístas, amantes de si mesmo, com aparência de piedade, mas nega eficácia na prática, sempre teve. Assim como tem no ministério pastoral, né, que não deveria ter, né, não deveria ter, ou deveria ser menos, a gente vê também isso também em outras profissões, né? Agora, só uma coisa que eu acho que é importante, porque a gente não pode dizer que colocar todos os pastores, no mesmo pacote daqueles que fingem ser, entendeu? Eu não posso pegar os pastores verdadeiros e lançar no mesmo pacote daqueles que são falsos pastores, falsos mestres, falsos discipuladores. Eu não posso colocar todos no mesmo pacote. Eu acho que a gente tem que saber diferenciar. Eu não posso pegar e dizer, agora há pouco mesmo a gente teve o caso aí de uma falsa enfermeira, né, que estava vacinando aí uns políticos aí espertalhões que estavam querendo furar a fila da vacina. Ela estava vacinando aí ela estava vacinando com soro e cobrando R$ 600. Mas eu não posso Não. pegar e dizer que por causa dessa falsa enfermeira, todas as enfermeiras não prestam. Não. Essa enfermeira não presta. Mas existem enfermeiras verdadeiras, sinceras, que trabalham por amor, que estão dando a sua vida, inclusive, aí nesse período de pandemia. Então, eu penso que hoje existe sim pastores que pregam porque quer dinheiro, né? São avarentos, mas existe uma parcela de pastores piedosos que são reverentes, tementes a Deus e que fazem a obra com amor, certo? Que são recompensados, eu creio que às vezes até indevidamente, certo? Às vezes não são pagos a eles. Paulo vai dizer que aqueles que se esmeram no ensino da palavra, né, seja tido como de dupla honra, né, de digna honra. Então, eu penso que os pastores sérios devem ser valorizados, devem ser honrados, devem ser, então, sustentados, certo? E a igreja deve vigiar, né, ter cuidado com os falsos mestres, com os falsos pastores, ver a intenção desses falsos pastores, né? Ok. Fica à vontade, pastor, para comentar aí também essa pergunta aí do irmão. Não, hoje é só o senhor que responde aqui. O irmão Altino Garcia perguntou, pastor, como tratar o comodismo dentro das igrejas? Como tratar o comodismo dentro das igrejas? Eu penso que o comodismo hoje dentro da igreja, nessa frieza que há da parte de alguns irmãos, principalmente a partir desse período aí de pandemia, onde o isolamento fez alguns cristãos se isolassem de Deus, né? Então, isolar-se da estrutura da igreja não é a mesma coisa de se isolar-se do Deus a quem servimos. Eu passei um período isolado da estrutura da minha igreja, do sistema, né, da igreja, mas eu não me separei da minha comunhão com Deus. Então, hoje a gente vê uma certa frieza, né, uma certa frieza, um comodismo, né, por parte de alguns irmãos, e eu penso que, primeiro, é uma obra de Deus, né, é uma obra de Deus. Deus é quem precisa reavivá-los, reanimá-los, dar vida, porque talvez eles estejam mortos. E segundo nós, como os pastores, precisamos sim estar atento, certo? Para ver aquela ovelha que está querendo sair do aprisco e usar o cajado, a vara na hora certa para despertá-la, dar aquele tratamento de choque, né? Eu penso que é isso que acontece. Eu me lembro que uma vez, pastor, eu estava dentro de um ônibus no metrô e eu às vezes sou muito mole assim, quando eu tô cansado eu durmo, viu? Durmo com facilidade. Eu estava no ônibus com muito sono, sabe? Muito Certo. sono. E então um colega meu me deu um beliscão. Deu um beliscão. Aquele beliscão me fez ficar desperto o percurso inteiro, certo?
Então eu fiquei esperto o percurso inteiro. Então eu penso que às vezes alguns irmãos na igreja que tá com uma certa sonolência espiritual precisa levar um beliscão, precisa levar uma correção, uma exortação, trazer para o lado, ver o que é que está acontecendo para ver haver esse despertamento. Mas sempre sabendo que é uma obra de Deus, né? Avivar e fazer esse trabalho. Muito bem, muito bem. Pastor Fagner, foi muito bom estar falando contigo aqui. Passa aí o endereço da sua igreja, né? Das congregações, para as pessoas que quiserem participar aí dos cultos. Passa aí também os endereços eletrônicos, né? Fique à vontade. A nossa igreja aqui em São Lourenço da Mata fica na rua Maria Tereza Dourado, número 93, próximo ao posto Ipiranga e também ao Hospital Maria Vitória. A nossa igreja aqui em São Lourenço. Temos cultos todos os domingos, né? E nesse período agora de pandemia, às 15 horas da tarde até às 16h30. E também, durante a semana, temos na terça-feira às 13h30 e na quarta-feira, que está sendo feito também às 17 horas. Já em Camaragibe, a nossa igreja fica na Avenida Sinela Penda, número 46, e nossos funcionamentos nos domingos seguem o mesmo, né, de São Lourenço. E na segunda-feira, às 13h30, nós temos o culto de ciclo de oração. Na terça-feira, à noite, nós temos o culto de doutrina. Nesse caso, nesse período de pandemia, das 18 horas às 7h30. E também temos em Jardim Teresópolis, onde nós fazemos também dentro desse mesmo horário. Fica na Rua dos Lírios, número 27, lá em Rosa Selvagem. Então, esses são nossos endereços. A nossa rede social, para aqueles que querem, desejam acompanhar nossos cultos, nossas transmissões, no Facebook tem a fanpage, AD Ministério Verdade e Vida. Vocês podem seguir, podem acompanhar e ver também nossas transmissões. E também você pode receber diariamente mensagens que nós colocamos no nosso canal no YouTube. AD Ministério Verdade e Vida, pastor Fagner Silva. Lá tem várias mensagens. Eu acho que a gente já tem lá mais de 500 mensagens lá gravadas. Então dá para os irmãos assistirem, se fartarem, aproveitar essa pandemia para ouvir a palavra de Deus, né? Amém, meu pastor? Amém, querido. Foi muito bom falar contigo. A gente fez a live num horário onde tem uma competição muito grande de live, né? Tem live Sim, essa hora para tudo que é lado. E tem muitos cultos também, porque tem muitos estados que estão tendo culto. E aqui em São Paulo, os cultos online também é esse horário. Então, a gente pegou as lives aqui num horário um pouquinho competitivo, né? Mas uma próxima vez a gente faz uma live em um outro horário, né? Onde a gente possa ter uma. Mas vai ficar gravado aí, né? O senhor vai deixar salvo certo, aí. certo. E depois as pessoas têm a oportunidade de participar aí dessa conversa aí. Tá bom, pastor? Um abraço, tenha uma boa noite. Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Amém, meu pastor. Deus abençoe. Um abraço para o senhor, para a sua família. Muito obrigado aí, viu, por esse convite para a gente fazer esse diálogo. Deus abençoe a sua casa, seu ministério. Deus abençoe a sua vida ministerial, né, que tem sido um exemplo, e que as mãos de Deus continuem lhe guardando, lhe preservando, né, nesse santo ministério. Amém? Amém. Deus abençoe. Minha paz.